O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Estamos aqui, mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia, edição especial Hebreus. Recados iniciais, desculpe. Temos aí os canais de comunicação para você enviar perguntas, participar do nosso canal, Facebook Apocalipse Mistérios, o canal A Palavra Responde ou ainda pelo Instagram, tá? Você pode falar conosco por essas maneiras aqui que você está vendo e também tem o WhatsApp que você pode encontrar lá no nosso site. Outro recadinho para vocês, vai lá. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, um comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Ok. Reflexão anterior, falando no tema Cristo, o grande sumo sacerdote, nós vimos dois tópicos principais aí, né? Que foi o crescimento espiritual negligenciado e também os princípios básicos da doutrina de Cristo. Hoje vamos dar sequência, né, no penúltimo item, né, nós vamos tratar aqui dentro do tema Cristo, o grande sumo sacerdote, falando sobre o perigo da letargia espiritual. A letargia espiritual é perigosa. Então, resumindo, Epístola aos Hebreus, Cristo, o grande sumo sacerdote. Estamos falando sobre advertências contra a apostasia. Hoje é dia de falar sobre a letargia espiritual e perigosa, capítulo 6, versos 4 ao 12. Na aula anterior, nós vimos que o autor fez duras advertências, né, aos seus leitores. Por quê? Por causa do negligenciar, por terem negligenciado, né, o seu crescimento espiritual. Por que ele exortou tanto a isso? Hoje nós vamos ver a preocupação que estava na mente do autor de Hebreus. E por que, né, vamos pensar assim, é tão importante o avanço na vida espiritual? Porque a maturidade deve ser o alvo dos filhos de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões na aula de hoje. Uma das discussões teológicas, né, mais vigorosas que existe por aí é a questão da segurança do cristão. Segurança, digo, em relação à salvação. Se ele pode ou não se perder. Tá? Isso é uma coisa muito discutida aí entre calvinismo, arminianismo e coisas dessa natureza. O autor começa a sua exposição falando sobre o caráter irreversível da apostasia. Uma das principais exortações que nós vimos até aqui dentro da Epístola aos Hebreus é a questão da perseverança, da retenção da fé no coração daquele que serve a Deus. Por quê? Porque, queridos, não adianta nós experimentarmos estágios iniciais da vida cristã e depois a gente parar. Tá? Isso é uma questão importante. Mas também o autor vai nos mostrar aqui que não adianta relaxar, né, no caso, depois de alcançarmos níveis espirituais mais elevados. Então, eu tanto tenho que perseverar, reter a minha fé, mas também quando eu consigo atingir alguns níveis espirituais, eu não posso estagnar. Então, ou seja, a vida cristã ela é dinâmica e contínua. Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento,
pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O autor fala de 5 momentos ou 5 estágios da vida espiritual, que todo cristão que realmente tem uma experiência verdadeira e profunda com Deus, experimenta e prova. E quais são eles, né? Deixa eu botar um óculos para facilitar. Então nós temos aqui, a iluminação espiritual, provar o dom celestial, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e provar as virtudes do século futuro. Esses 5 pontos ele destaca. E o que significam esses 5 pontos? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Iluminação espiritual. 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, ele vai ressaltar que existe uma iluminação espiritual, que nós somos trazidos das trevas para a luz ao conhecermos os filhos de Deus. Ao entregarem suas vidas nas mãos de Jesus, eles recebem a luz gloriosa do Evangelho. Queridos, isso é que acontece. As trevas são expulsas. As trevas que faziam parte da vida do cristão, da vida de um homem ou de uma mulher, passam a ser coisas do passado. Quando o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, uma das coisas que ele clama a Deus sobre eles é a seguinte. Vamos ver a oração, um trechinho dela. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, iluminação espiritual. O Evangelho traz luz para aquele que aceita Cristo, para que entre uma relação com Jesus Cristo. E isso, o autor está falando de pessoas que tiveram experiência real. Ele vai demonstrar isso no próximo tópico. Provar o dom celestial, né? João 17,3, Romanos 5,17 vai falar sobre esse dom celestial. O verbo empregado aqui na língua grega, né, é o geuomai. Geuomai. É o mesmo usado em Hebreus 2,9, quando fala que Jesus provou a morte por todos os homens. Ora, queridos, Jesus provou a morte de uma maneira real, profunda, verdadeira. Nós vimos isso. Senão ele não seria o nosso sumo sacerdote ideal. Então, quando o autor está falando aqui que ele provou, né, o dom celestial, ele está falando de uma experiência real, profunda, verdadeira. O dom celestial supremo, conforme demonstrado, né, em diversos lugares das Escrituras, né, não vou demonstrar isso aqui em detalhes, né, nos falta tempo e espaço para tal, mas você vai poder ler isso no material se um dia você adquirir, é que o dom celestial, queridos, resumindo, é esse aqui, a vida eterna. Mas a vida eterna eu só vou provar após o arrebatamento. Não. A vida eterna começa aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5, no versículo que eu citei. É o que Jesus fala quando ele define a vida eterna. Ela começa aqui e agora. Ela começa no instante que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Provar o Espírito Santo. Aí temos a referência de Atos 2, né, o dia de Pentecoste. O Espírito Santo que é derramado desde lá para cá sobre toda a carne. Nós somos batizados em um novo Espírito e assim por diante. Os cristãos experimentam, né, uma vida espiritual muito mais profunda que os seus irmãos, né, do Antigo Testamento. A diferença é enorme. Provar a palavra de Deus. João 5,39. Vós cuidar-te nelas, né, as Escrituras, a vida eterna. Lá, o primeiro dom, né, a questão do dom celestial. E como eles tinham sido iluminados e experimentado o dom celestial que nós estamos mencionando aqui? Quando foram expostos à palavra de Deus.
Nós recebemos a Cristo em resposta a um apelo, a uma pregação. Então a gente prova a palavra de Deus no sentido da conversão e depois dos vários efeitos que ela tem sobre a nossa vida, né? Santificação, purificação, conhecer o poder de Deus, manifestação do poder de Deus e por aí afora. Provar as virtudes do século futuro, né? Hebreus 10, 1 e 2, que eu estou citando aqui, ele vai falar e fala, né, que a lei, todas as coisas do passado, elas são sombras. E nós sabemos que muitas coisas que estamos vivendo aqui hoje, agora, são só antecipação do que nós viveremos um dia no reino celestial. Nós não estamos na plenitude do que nós somos ainda, mas já estamos experimentando isso na forma de cura, libertação, de receber o poder de Deus, de receber o Espírito de Deus, a presença de Deus. Tudo isso é antecipação dos poderes do século futuro que já se manifestam entre nós. Então, queridos, já estamos vivendo muita coisa do Evangelho. E quem está vivendo com Deus, vive isso dia após dia, de N maneiras. Aquilo que vai acontecer, né, aqui no reino messiânico, que eu cito aqui, explico até melhor no material, isso já está sendo desfrutado pela gente. É parcial? Sim, é. Mas já nos dá uma antevisão, né, de tudo que nós receberemos no reino celestial. No entanto, a profundidade dessas experiências sobrenaturais, espirituais, que estamos falando aqui, não nos isentam do risco de cair. E se cairmos depois de chegar a esse estágio com Deus, as consequências, né, no caso, elas são graves. Por quê? Vamos ler aqui uma partezinha que eu estou para tocar nesse assunto. E recaíram, e sejam renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível que eles sejam renovados se eles caíram desse estágio aqui espiritual que nós estamos falando. A queda está relacionada à negligência e inconstância espiritual, ao pecado e à rebelião, eventos que sobraram no povo de Israel na travessia no deserto, naquela geração que pereceu e não entrou em Canaã. E quando isso acontece, o autor então está dizendo aí que é impossível a renovação espiritual. Mas por que ela é impossível? O que impede, nessa situação, nós sermos renovados espiritualmente? O autor usa uma metáfora comum e bem conhecida para exemplificar o resultado de um comportamento espiritual letárgico e que reage mal à revelação de Deus. Tá? E o que ele vai usar de exemplo? Vamos ver. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Recebeu o espírito de vida, elemento necessário para que possa relacionar-se espiritualmente com Deus. Então, comparando com a terra, o homem também recebeu todos os elementos necessários para que desse frutos para o Deus, para o seu Criador, para aquele que lhe deu a vida. No entanto, houve a queda. Mesmo apesar da queda, ainda tem elementos que podem ser restaurados. E o que Deus fez? Ele derramou água sobre nós, derramou seu Espírito sobre nós, como nós vimos aqui. Nós provamos o dom celestial e isso nos faz brotar novamente. Isso nos devolve a condição de vida ideal para a presença de Deus. Verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Espinhos e abrolhos, né, esses elementos citados, se você lembrar, eles foram resultado da maldição sobre a terra, lá Gênesis 3, 17 e 18, quando o homem caiu. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é que essa terra, né, quando o homem reage mal na sua vida espiritual, depois de receber todos esses benefícios divinos, ele está produzindo frutos não de salvação, mas de maldição. Ele está retroagindo na sua condição espiritual. E o resultado para ações como essa, o autor fala, né? 3 ações aqui. Primeiro, reprovação. Perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada, destruição.
E depois de demonstrar o perigo dessa negligência espiritual, o perigo da negligência quanto ao crescimento na vida com Deus, o autor faz algumas considerações para os seus leitores. Olha o que ele vai dizer, fechando o assunto. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, pessoal, eu estou preocupado com vocês, a advertência aqui é dura, mas eu espero resultados melhores. Não estou dizendo que vocês estão nessa condição, vocês estão correndo o risco de. Então, há tempo de reagir. Ele está falando para uma comunidade que tinha como mudar esse destino. Não precisavam colher os mesmos frutos do passado, vamos pensar assim. Então, eles esperavam deles o quê? Uma reação melhor. Como? Apresentando na sua vida frutos adequados. Olha só, eles precisam produzir frutos de arrependimento. Por exemplo, João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, a advertência que tinha sido feita aos outros judeus por João Batista, e semelhantemente está sendo feito a eles agora. O apóstolo Paulo fala, né? Eles deveriam andar como filhos da luz. Olha a exortação de Paulo em Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 10 ele fala: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ou seja, eles tinham alguns frutos dignos ali da vida que eles estavam andando. Tá? Eles não estavam zerados nessa questão. Como eu falei, o autor não está escrevendo para uma comunidade condenada, não. Ele está escrevendo para uma comunidade que corria o risco sério de condenação. Então, eles tinham um comportamento adequado? Sim. Exemplar? Sim. Tá? E Deus se lembraria disso em tempo oportuno. Às vezes nós achamos que estamos nos esforçando, fazendo o que é correto e parece que nada acontece. Vai acontecer sim. E se não vai acontecer agora, é o que ele está falando, vai acontecer em algum momento oportuno. Né? Deus vai se lembrar de tudo que nós temos vivido e feito diante dele. Verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Mais uma vez, percebam a exortação que a perseverança, a manutenção da fé, único meio de assegurar a esperança celestial. Eles tinham que continuar. 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esse era o caminho para fugir da negligência. Tá? Perseverança, fugir, né, da negligência, que poderia virar incredulidade, que poderia virar apostasia. Eles viram exemplos negativos do passado, é verdade, mas também tinham bons exemplos para seguir. Pessoas que poderiam ensiná-los o caminho correto para herdar as promessas de Deus. E concluindo, no capítulo 11 nós vamos ver, né? Como já disse aqui até, a famosa lista dos heróis da fé. Tá? Homens e mulheres que perseveraram, mantendo um alto nível de paciência, né? No caso aqui, no meio das situações mais adversas. Isso vai ficar bem claro para a gente. E no fim, né, eles chegaram àquilo que Deus tinha proposto para eles. Né? Atingiram os seus objetivos. Portanto, o autor nos deixa aqui o ensino acerca do quê? Das virtudes espirituais necessárias para que possamos manter o cuidado até o fim. Fé, paciência, e quando isso acontece, nós recebemos, né, a herança de Deus, aquilo que nos foi dado por Ele e que nos aguarda no reino celestial.
E agora é hora de nós falarmos com esse Deus. Vamos orar agradecendo por esse dia e por tudo que Ele tem falado conosco. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Bendizemos porque a tua misericórdia é imensa e nos cobre a todos os instantes, meu Deus. Senhor, nós vimos aqui o resultado, Pai, de uma vida espiritual progressiva, mas também vimos o resultado de uma vida espiritual onde o Senhor é negligenciado, a tua palavra é negligenciada. Nos ajude a seguir pelo caminho alto, pelo caminho que nos leva aos lugares celestiais, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos dos perigos que rondam o nosso coração, que fazem endurecer a terra do nosso coração. Assim como diz na palavra do semeador, Pai, que ele seja sempre uma boa terra e que a tua palavra caindo aqui frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Guarda-nos, te peço nesse dia, guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Ok, próxima reflexão nós vamos falar sobre o tema, deixa eu olhar aqui, a certeza da promessa de Deus, e com isso encerramos esse tópico, Cristo, o grande sumo sacerdote. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.